Poseidon, na mitologia grega, é o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Ele é um dos principais deuses do panteão olímpico e possui uma rica história e influência na mitologia grega. Poseidon era filho de Cronos e Reia, e um dos irmãos de Zeus, Hades, Hera, Deméter e Hestia. Cronos, temendo ser destronado por seus próprios filhos, engolia-os assim que nasciam. No entanto, Reia conseguiu salvar Zeus envolvendo uma pedra em panos que Cronos engoliu, enquanto ela escondeu o verdadeiro Zeus em uma caverna na ilha de Creta. Quando Zeus cresceu, ele enfrentou seu pai e os outros titãs em uma guerra conhecida como Titanomaquia. Com a ajuda de seus irmãos, incluindo Poseidon, Zeus emergiu vitorioso e se tornou o rei dos deuses. Após a vitória contra os titãs, os três irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, dividiram o mundo entre si. Zeus se tornou o governante dos céus e dos deuses, Hades governou o submundo e Poseidon recebeu o domínio sobre os mares. Ele se estabeleceu no Monte Olimpo, a morada dos deuses, e construiu seu palácio submarino chamado de Palácio de Poseidon no fundo do mar. Poseidon era conhecido por seu temperamento impetuoso e seu poder sobre as águas era vasto. Ele controlava as marés, as tempestades marítimas e os terremotos, sendo considerado responsável por abalos sísmicos e maremotos. Era comum os marinheiros gregos prestarem homenagens a Poseidon para obter sua proteção durante suas jornadas pelo mar. Poseidon também é famoso por seu envolvimento com os heróis gregos. Ele ajudou Teseu, o herói de Atenas, a derrotar o Minotauro no labirinto de Creta. Ele também teve um papel crucial na história de Odisseu, quando este estava navegando de volta para casa após a Guerra de Troia. Poseidon, irritado com Odisseu por ter cegado seu filho, o ciclope Polifemo, enviou tempestades e dificuldades em sua jornada, prolongando sua volta para casa. Poseidon, como um dos principais deuses do panteão olímpico, desempenha um papel de grande importância na mitologia grega e na vida dos outros deuses. Aqui estão algumas das contribuições e interações significativas de Poseidon com outros deuses. Divisão do mundo. Após a vitória sobre os titãs, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo entre si. Poseidon recebeu o domínio sobre os mares, tornando-se o governante dos oceanos e das águas em geral. Essa divisão estabeleceu a hierarquia e as esferas de influência dos deuses, e cada um desempenhou um papel essencial em seu domínio. Relação com Zeus. Poseidon era irmão de Zeus e compartilhava um relacionamento complexo com ele. Embora Zeus fosse o rei dos deuses, Poseidon era um dos deuses mais poderosos e frequentemente desafiava o domínio de Zeus. O episódio mais famoso dessa rivalidade ocorreu quando Poseidon competiu com Atena pela posse de Atenas, resultando na criação da oliveira por Atena como um símbolo da cidade. Mestre dos mares, Poseidon governava as águas e tinha controle sobre os mares, oceanos, rios e lagos. Sua importância residia no fato de que o mar desempenhava um papel vital na vida dos gregos antigos, pois eles dependiam dele para comércio, pesca e viagens. A habilidade de Poseidon em controlar as marés e as tempestades marítimas tinha um impacto direto na segurança e prosperidade dos marinheiros e navegadores. Terremotos e maremotos. Poseidon também era responsável pelos terremotos e maremotos, já que ele era frequentemente associado ao movimento das placas tectônicas. Os gregos acreditavam que seu poder destrutivo era resultado de seu temperamento volátil, o que os levava a temê-lo e prestar homenagens para evitar sua ira. Criação de cavalos. Poseidon era conhecido por sua habilidade em criar cavalos. Ele era frequentemente retratado com um tridente, um dos seus principais símbolos, que era usado para criar cavalos. A mitologia grega menciona que ele criou o primeiro cavalo a partir da espuma do mar. Seu domínio sobre os cavalos e a criação desses animais eram considerados valiosos para a sociedade grega, pois os cavalos eram essenciais para a guerra, transporte e competições esportivas. Interações com heróis. Poseidon frequentemente interagia com heróis imortais em diversas histórias. Ele ajudou heróis como Teseu, Odisseu e Heracles em suas jornadas e aventuras marítimas. Sua intervenção poderia fornecer ajuda ou dificuldades, dependendo das circunstâncias e dos relacionamentos pessoais envolvidos.
Em resumo, a importância de Poseidon para os deuses da mitologia grega residia em seu domínio sobre os mares e sua influência sobre as águas, terremotos e cavalos. Sua posição como um dos principais deuses. A esposa de Poseidon na mitologia grega varia dependendo das fontes e lendas. A mais conhecida é Anfitrite, uma das filhas de Nereu e Dóris. Anfitrite era uma nereida, uma das 50 filhas do deus do mar Nereu. Segundo a lenda, Poseidon se apaixonou por Anfitrite quando a viu dançando nas profundezas do mar e decidiu fazer dela sua esposa. No entanto, Anfitrite inicialmente resistiu às investidas de Poseidon e fugiu dele. Desolado, Poseidon procurou a ajuda de Delfinus, o golfinho, que convenceu Anfitrite a retornar e se casar com o deus dos mares. Dessa união, eles tiveram vários filhos, incluindo Tritão, um semideus marinho com o tronco superior de um homem e o tronco inferior de um peixe, além de várias ninfas marinhas chamadas Nereidas. Tritão é um dos filhos mais conhecidos de Poseidon e Anfitrite. Ele era o mensageiro dos mares e era frequentemente representado com uma concha marinha em vez de um tridente. Tritão também tinha a habilidade de controlar as marés e as ondas. Além de Tritão, Poseidon teve vários outros filhos com outras divindades imortais. Ele é conhecido por ter tido um relacionamento com Medusa, uma das 3 Górgonas, que resultou no nascimento de Pégaso, o famoso cavalo alado. Poseidon também teve um relacionamento com várias mortais, resultando no nascimento de heróis como Belerofonte e o gigante Órion. A relação entre Poseidon e Zeus, na mitologia grega, é complexa e marcada por uma mistura de cooperação, rivalidade e conflitos. Como irmãos, eles compartilham o mesmo pai, Cronos, e são parte do panteão olímpico como deuses importantes. Embora Zeus tenha se tornado rei dos deuses após a titanomaquia, Poseidon não hesitava em desafiar sua autoridade e questionar seu domínio. Como deus dos mares, Poseidon tinha um poder igualmente imenso e se orgulhava de sua posição. Isso muitas vezes levava a disputas entre os dois irmãos. Um dos episódios mais famosos que exemplifica essa rivalidade é a disputa entre Poseidon e Atena pela posse de Atenas. De acordo com a lenda, Poseidon ofereceu à cidade um presente, um manancial de água salgada, enquanto Atena ofereceu a oliveira, que fornecia azeite, alimento e madeira. Os cidadãos de Atenas escolheram o presente de Atena, o que irritou Poseidon e gerou um conflito entre os deuses. Atena acabou se tornando a padroeira de Atenas, enquanto Poseidon manteve sua posição como deus dos mares. Em resumo, a relação entre Poseidon e Zeus é caracterizada por uma mistura de rivalidade e cooperação. Embora possam entrar em conflito, eles também trabalham juntos em várias ocasiões para alcançar objetivos comuns. Como irmãos e deuses poderosos, sua dinâmica contribui para a complexidade e o drama da mitologia grega. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de avaliar, se inscrever e compartilhar este vídeo. Deixem sugestões do que gostaram e também do que não gostaram. Um grande abraço.